3, 2, 1. Estamos de volta com mais um capítulo deste que é o seu podcast favorito de assuntos alternativos, esotéricos, espirituais e afins. E para isso estou eu aqui mais uma vez, Natália Fernandes. E eu, Estela Fragoso, uhul, yeah! Sobrevivendo! Sobrevivendo a esse mês de maio, com eclipse, Mercúrio retrógrado. Tá acabando, que bom. Já tá, já estamos quase na metade do ano. Isso me conforta muito, porque, olha, vou te dizer, viu? Parece que esse ano tá, tipo, não chegou no dia, acho que já temos 100 dias do ano, já temos mais, né? Já tá na metade do ano, vai para 150. Eu não sou muito boa de matemática, minha área é humanas, não exatas. Mas a impressão que eu tenho é que a gente já viveu 700 dias em 2022, Nath. E Não é? você? Nossa, eu tenho. Não, e o mais gozado é que os dias estão passando rápido. Sim. Imagina se os dias não estivessem passando. Dia 1051. 1051 de maio de 2022, né? É muito legal reparar nessa coisa de clima, né? Porque tem uma pegada do astral, né? O astral sinaliza um pouquinho da energia, né? Que a gente está sentindo. E a gente está aí com os planetas em Áries, daqui a pouco a gente vai ter um povo aí em Gêmeos, enfim, acho que as coisas tendem a dar uma acelerada. E eu estou pensando muito aqui num camarada que deu uma bagunçada no Mercúrio retrógrado essa semana, que foi um cara chamado Júpiter. Eu vejo o Júpiter na minha cabeça, tá? Que minha cabeça ainda não. Ela funciona atipicamente, como um rei momo, sabe? O cara exagerado, grandão, alegre pra caramba e não sei o quê. Só que aonde ele vai? Tipo, o rei momo sentando numa banquetinha pequenininha, assim, sabe? Ele todo grandão, sentando numa banquetinha pequenininha, ele cai, ele derruba as coisas, e tudo que tá em volta fica meio conturbado, entende? É o famoso elefante na loja de cristal, né? É mais ou menos isso, né? E já que o assunto ultimamente tem sido bastante esse bendito Mercúrio retrógrado, que tanto se fala, a gente resolveu fazer um pouquinho diferente. Hoje, a gente vai dar algumas aulas, pequenas astroaulas aí, de dicas para vocês olharem no mapa, porque quando o Mercúrio voltar, porque ele fica retrógrado, pelo menos acho que umas 3 vezes no ano, né, Natália? São 3 ou 4. Depende um pouco aí de onde ele começa a retrogradar no ano, né? De 3 em 3 meses ele tá aí. Enchendo o saco de geral. É isso. De 3 em 3 meses ele vai encher o saco de geral. Só que às vezes Mercúrio não faz nada e às vezes ele vem trazendo caos na Terra, que é uma coisa que a gente estava conversando aqui behind the scenes, por trás das cortinas aqui. E a gente resolveu que antes da gente falar de Mercúrio, que a gente vai falar de novo, a gente já tem um episódio que fala sobre isso, a gente vai falar de novo, a gente resolveu dar umas dicas para vocês aí, para vocês olharem o mapa de vocês e acompanharem até. É legal até como consumo de conteúdo para vocês quando forem assistir as lives, quando a gente começa a falar muito dos planetas, para vocês se guiarem para o que a gente vai falar, tá? Natália, existe uma coisa que eu acho que é muito legal de te perguntar, por quê? Porque às vezes a gente vai num site e vai lá num Astrolink da vida, num astro.com e tal, e olha, e vê uma pizza gigantesca de 12 pedaços, com um monte de planeta ali. E, assim, muita gente sabe que Sol e Ascendente é uma coisa que tem a ver com personalidade, quem não sabe, fique sabendo agora, né? O Sol é como eu me vejo, a energia onde eu nasci ali, e Ascendente tem a ver com característica física, mas também pega um pouco ali a tua personalidade, porque não tem como ser, né? Assim, ascendente, além de tudo, é a personalidade. Outros planetas que mostram as características físicas, tem como? Tem como ver no mapa? Putz, aí vai depender um pouco do mapa, né? É o regente do ascendente. Eu tinha um livro de astrologia que falava também às vezes, o regente do signo que está no final da casa um. E eu achei essa dica desse livro muito interessante, porque assim, eu tenho ascendente Libra e o finalzinho da minha casa 1 é escorpião.
E eu tenho este nariz e este olhar, assim, que parece uma águia, né, o nariz aquilino, né, que é uma característica um tanto quanto escorpiana, né. Eu às vezes observo no mapa, também o final, né, o signo que está no final da casa um e o regente, né, é mais uma questão, assim, de regência, né. Às vezes a Vênus fala um pouco, dependendo de onde ela cai, se ela está bonitona, se é uma Vênus em Libra, uma Vênus em Touro que está lindíssima no mapa, conversando muito bem, a pessoa às vezes é muito bonita, Vênus de casa um. Touro no ascendente, normalmente quem tem touro no ascendente é bem bonito, ou leão no ascendente, mas é claro que isso depende, né? Assim, não dá para dar uma resposta redonda. Nossa, você tem touro no ascendente, isso é lindo, nunca te vi. Não sei, de repente o touro ou a Vênus, né, que é regente de touro, está apanhando. Então tem uma série de variáveis que a gente tem que considerar. E em termos de autoimagem também é legal ver a 5, né? A casa 5, que é a casa da autoestima, se a pessoa se arruma, se a pessoa é ligada na moda, qual é o estilo, né, combinar 5 com a 1 também. Se a gente fosse dar uma dica básica, olhar o signo ascendente, o regente do ascendente e o regente do signo que está no final, né, da casa um. Mas assim, a gente tem que ver se esses planetas também estão bonitos no mapa, se eles estão Tá. papeando com o resto, né? Só para a galera entender, o regente do ascendente é assim: se o meu ascendente, por exemplo, o meu ascendente é Áries, então o regente do meu ascendente é Marte. Eu preciso ir lá e entender onde está meu Marte, é isso? Isso, e como é que está o papo do seu Marte de repente com o teu Sol, ou com outros, sei lá, com o regente da casa 5, porque ele pode te falar um pouco aí da sua autoimagem, de como você se cuida e de traços de aparência. O pessoal das antigas, da astrologia das antigas, os caras, eles dão listas de coisas assim, Sim. olho tal, cabelo tal, pele tal, que eu confesso para você que eu tenho preguiça de Gente, é muito material. Quem aí participa de comunidades no Facebook ainda tem alguns materiais antigos em algumas comunidades de astrologia que circula por aí. Mas é tanta coisa para ler, tanta coisa para ler que você tem que tipo, se aprofundar. E você não come, você não transa, você não faz nada, né? E tenho 20 anos, faz 10 anos, Natália, que eu também estudo, e às vezes eu olho e me acho a burrinha, porque é muita coisa. Fora que um livro briga com o outro, um fala uma coisa, outro concorda com outra. É uma discussão entre a gente, assim, que não dá para entrar num acordo, é tipo Corinthians e Palmeiras, né? É que nem discussão acadêmica, né? Tem coisa que vai muito do feeling, que a gente acaba descobrindo na sensibilidade mesmo, né? Eu escolhi focar o meu trabalho muito em questões emocionais psicológicas, porque se eu for focar também nos aspectos físicos, gente, assim, eu teria que nem você falou, eu não faço mais. Você não faz nada. Mas, enfim, fica a dica aí. Olhem o ascendente de vocês, o finalzinho do ascendente, para ver se, porque às vezes o meu finalzinho do ascendente ali, ele é todo em Ares, porque eu pego um pouquinho de peixe, eu pego um pouco da energia, né? Então, olha o final do ascendente e olha o regente do ascendente para vocês verem característica física e tudo mais. E para eu saber, no meu mapa natal, se eu tenho propensão a ganhar grana, aonde eu olho? Ah, casa 2 e 8, né? Casa 2 e 8, as maravilhosas, né? Se você tem, por exemplo, um Júpiterzão aí na casa 2, muito bonito, lógico que não adianta ter o planeta na casa, o planeta tem que estar conversando bem com outros planetas, né? Ele tem que estar, é o que a gente chama de estar bonito. O que é melhor? Ele está num signo que ele gosta, ele estar conversando bem com os outros planetas do mapa, aí é show de bola. Mas um Júpiter de casa 2 normalmente é um sinal bom, né, de dinheiro que vem fácil. Vênus de casa 2 também é legal. Plutão de casa 2, dependendo do caso, também é legal. Diria que são esses alguns marcadores meio básicos. Se você tem a Vênus, sei lá, uma Vênus pertinho do Plutão, também pode ser bacana, mas aí pode depender um pouquinho, mas eles são os dois marcadores de dinheiro, né? E eu falei do Júpiter porque o Júpiter é o exagerador. Então, ter um Júpiter na casa 2, opa, exagera o dinheiro, né? Que Ele legal. potencializa ali. E também para gastar, né, amor? Pois Como eu é, falei, Júpiter é um rei momo. Eu vejo ele como um rei momo no rolê, né?
E o Marte também, né, de casa 2 é um pouco gastador também. Mas também é bastante guerreiro, né? Ele vai atrás. Sim, Ah, sim. tá. Ele só não pode entrar muito numa consciência de escassez. Eu tenho que estar sempre procurando, porque está faltando, né? Tem esse risco também. Ah, e uma coisa que me perguntam muito, que é com relação à sorte no amor, no mapa. E quantos anos eu vou casar? Dá para saber se eu vou casar e tal? Eu estou me usando muito, porque eu já vi outros mapas e não posso expor ninguém, então eu me uso aqui nesse rolê. Eu tenho Saturno na casa 8. Aí tem uma galera que já leu meu mapa e falou assim: ah, não, porque você ou vai casar com um cara muito mais velho, Por causa do Saturno, né? Tá por perto da causa. casa 7, tá perto da entrada da 7. Ele tá, eu acho que tá. Ele cai na 8 ali, mas bem no comecinho ali. Ou você vai casar com um cara muito mais velho, ou você é propensa a ajudar muito as pessoas que você casa. Tipo assim, em questão de doação e tudo mais. Mas ali eu já olhei e falei assim: essa crença eu não quero. Não é que eu não quero casar com alguém mais velho. Se eu amasse, eu casaria. Mas aí eu já é como se estivessem jogando uma praga. Mas o significador de casamento. Estão querendo que eu engula esse rolê. O significador de casamento no mapa, qual é? Ó, normalmente é Vênus e Marte conversando bonitinho. Vênus e Júpiter, né? Também é um bom sinal. Eles bonitinho. Eu gosto normalmente de olhar Vênus e Marte, como é que eles estão funcionando bem ali. Então, às vezes a Vênus tá mais para frente, eles estão até em signos que têm afinidade, mas a Vênus está mais para frente ou mais para trás, aí pode dar ali um certo descompasso, né? Mas eu acho que Vênus e Marte conversando bem é o primeiro sinal que eu olharia. Lua e Sol seria uma outra coisa que eu olharia também, né? Qual é a interação dos dois? E aí vale a mesma coisa. Às vezes a Lua e o Sol estão até em signos que se dão bem, mas eles não estão fazendo um aspecto exato. Está muito comprida a ligação deles ali, né? Um está no começo do signo de um signo, outro está no final do outro. Então tecnicamente eles não conversam. Então aí pode ter que se fazer algum ajuste, né? Para garantir aí, pode ser necessário talvez algum esforço aí para efetivar aí um casamento, alguma coisa Tá. assim. Isso você diz no próprio mapa, próprio mapa da pessoa, sem olhar a sinastria, né? Isso. Olhar os aspectos do Sol, da Lua e de Vênus e Marte, certo? Isso. Talvez Tá, o ascendente, talvez em alguns casos seja importante olhar, enfim. Mas eu começaria por essa, eu pessoalmente começo por essa ordem. Primeiro Vênus e Marte, depois Sol e Lua. Depois a gente dá uma espiada no resto do mapa, como é que eles impactam esses quatro, né? É assim que eu costumo trabalhar. tá. Agora, quando entra a comparação de mapas, que é a sinastria, aí o negócio fica interessante. Porque dá para você ver certinho. Quem sabe, meu, eu não sei. Se um mapa eu já tenho uma dificuldade absurda de olhar, imagina dois cruzados, mano. É muito louco isso. E a Lua, aonde eu uso ela? O que eu utilizo para. Qual informação eu consigo tirar da Lua? Eu vejo a Lua como um indicador de instinto, sabe? Instinto de preservação num primeiro momento e instinto num sentido mais amplo, tipo carta da Lua mesmo do tarô, né? Aquele insight, aquela coisa que vem que está te contando por vias não racionais, né? O que você tem que fazer. É um indicador emocional? É um dos, né? Não é o único. Eu acho que Netuno também é um bom indicador emocional, Plutão, dependendo de onde ele está, também pode ser, enfim. Mas é um baita de um indicador emocional, e um indicador emocional assim meio primário, assim, aquelas emoções mais basiconas. É aquela emoção não muito educada que a gente tem. Medos muito bizarros, muito sem noção, ou confiança muito sem noção. Eu às vezes, né, que não são justificadas por coisas conscientes, eu costumo botar aí nesse pacote da lua. Tudo que a gente não consegue controlar, mas que sente, ou que a gente acha que de repente não sente, mas sente, descobre que é a Lua, vem ali. Existe alguma coisa marcada, assim? A gente estava falando sobre fama, eu achei uma coisa super importante, assim, de tipo, às vezes no mapa determina assim, essa pessoa vai ser famosa por algum planeta? Um que fala muito disso é Júpiter, né? Fama, normalmente a casa 10 e casa 11,
né? A fama da casa 10 é a fama na profissão, né? Você é ou então um sucesso na profissão, ainda que você não fique famoso, mas você é um profissional de respeito. Agora, fama no sentido Beyoncé, alguma coisa assim, eu olho mais uma coisa casa 11, né? Que é você ser alvo, foco ali de muita gente. Talvez outros planetas possam trazer aí o tom da fama, né? Na 10 e na 11, tipo, você é famoso pelo seu dinheiro, de repente uma Vênus ou um Plutão na 10 ou na 11, ou a Vênus e Plutão do mapa conversando com a galera da 10 ou da 11, enfim. Fama em rede social, principalmente, né? Eu olharia assim, por exemplo, uma casa 11 em Aquário, ou Urano de casa 11, o Mercúrio de casa 11 também. São os caras que fazem aquele lance de comunicação em grande escala. O Urano por si mesmo faz isso e o Mercúrio, quando está na casa 11, ele expande as conexões e os contatos dele. E é engraçado isso, né? É, Júpiter na casa 11, hoje em dia faz muito mais, faz sentido. Não que antes não fizesse, mas Júpiter quem nasce agora, por exemplo, com Júpiter na casa 11, uma criança, você já sabe, assim, que tipo, essa criança, de repente, com rede social, ela vai se dar muito bem, ela vai trabalhar com aquilo, ou até mesmo com projetos futuros, com coisas futurísticas, com coisas que ninguém trabalha, e que ninguém entende também, né? Que, tipo assim, pouca gente entende. Eu acho isso muito bacana, e também fico feliz, porque eu tenho Júpiter na casa 11, gente, eu tenho que falar, vou puxar aqui, contando todo o meu mapa aqui para a galera. Existe alguma coisa no mapa... quando eu era mais nova, quando eu estava estudando astrologia, eu tinha uma amiga em que a gente trocava muita informação, assim. Só que quando ela ia ver o mapa, parecia que ela estava abrindo o jornal do Datena à tarde, sabe assim? Você falou assim, nossa, olha que lindo, fulano tem Júpiter na casa 2, olha que incrível. Meu, olha só, tem um Stellium em Leão, que lindo e tal. Mas essa lua aqui tá falando, não sei o quê, do pai, papapá, que o pai batia nela, começava a contar as tragédias da vida da pessoa. Tem como ver isso, não tem, Natália? Tem. Eu sei que tem, porque ela falava muito. Super tem, né? Aliás, toda vez que a gente encontra um planeta que está fazendo um ângulo esquisito com outro, a gente pode ver alguma coisa ali que não está batendo, né? Que não está conversando muito bem. A gente falou lá atrás sobre planetas que estão bonitos no mapa, ou seja, planetas que estão em signos que eles gostam e conversando bem, fazendo o que a gente chama de ângulos harmônicos, né? Com outros planetas, fazendo ângulos de 30, 60 ou 120 graus com outros planetas, né? Agora, quando tem um planeta fazendo um ângulo de 90 graus, que é aquela coisa gostosa, né? Ali a gente pode estar vendo as dificuldades e eventuais tragédias, né? Normalmente o povo fala muito de Saturno, né, como indicador de tragédia. Na verdade, Saturno é o chato. Ele está indicando, olha, aqui eu preciso ser mais rígido para você entender algumas coisas, assim. Aqui você tem que ter um pouquinho de restrição para aprender alguma coisa. Enquanto o Júpiter expande, oi, aqui que você cresce, venha, né? O Saturno puxa. Aqui você tem que dar uma freada ou você tem que levar a sério. Também tem essa pegada do levar a sério muito forte. Você não pode ser displicente com isso aqui. Você não pode, tipo, ignorar esse assunto. Você tem que levar isso a sério, porque isso aqui tem uma lição para você. Se você não observar essa lição, você toma na cabeça. E aí podem vir as tragédias, né? Acho que o Saturno em si, ele não é o cara que traz a tragédia, ele é o cara que indica, olha, leve isso a sério. Uma vez eu aprendi que Saturno é o pai severo, é aquele que é tipo assim, deixa lá, eu quero ir lá me divertir, eu quero brincar. E o pai fala, não, vai, não, tem que fazer sua lição de casa antes, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Se der tempo, você vai, se não, volta aqui e faz a sua... Você tem uma missão aqui para cumprir, então acho que a Saturno é segura, porque se não tivesse esse planeta, minha filha, a gente ia viver, para que isso? Para quê? Sabe? Eu vejo Saturno dessa forma. É isso mesmo, né? Para dar um exemplo pessoal meu, eu tenho um Saturno de casa 12, pensa. É assim, eu não posso de forma alguma deixar de olhar para o meu inconsciente. E mesmo antes de eu conhecer meu mapa, eu já fazia terapia, né? Que era ótimo. Eu me entendo por gente, eu tô aí me estudando. E o Saturno meio que puxa o pé. Quando eu passei alguns períodos sem me trabalhar interiormente, foram períodos em que, sabe assim, quando parece que
as coisas começam a dar errado, começam a ficar bagunçadas. Por quê? Porque o meu inconsciente está começando a querer me puxar para dentro do que eu não sei de mim mesma, digamos assim. Né? Quanto Uhum. mais consciência eu busco, menos Saturno me enche o saco. Isso é muito bom. Sei, amiga, eu tenho ele na 8 e Ah, é quase a mesma coisa. Você não pode nunca. 8 é poder pessoal, né? E aí, toda hora, tipo, olha para cá, é intuição. Isso que você está sentindo é intuição. Isso que você está sentindo não é racional, não racionaliza. E é um bagulho que, quando você é signo fixo, você quer racionalizar, você quer procurar um porquê em tudo. E aí vem o Saturno falando, nem tudo tem porquê. Você está procurando o porquê? Por quê? Você está no sofrimento porque você quer. E aí é aquela briga interna que a gente tem, aquela dualidade. Então, eu entendo muito bem. E fofocas mais de. Vamos fofocar de mapa astral alheio, dando exemplo da Estela, que vai estar sendo exposta na internet hoje. Vamos lá. Sei lá, no mapa dá para ver quantos filhos a pessoa é propensa a ter? Isso as pessoas perguntam. dá para dizer, por exemplo, dependendo aí do signo que está ali na 5, né? Tem até uma classificação dos signos, férteis, menos férteis, inférteis, né? Quando a gente aprende astrologia, a gente aprende até isso, quais são os signos que são mais propensos a ter filho. E aí, você olhando a 5 ou até o próprio signo do Sol, você tem ali uma indicação, pessoa, você é bastante fértil, né? Aí teria que ver o regente também desse signo que está na casa 5, né? Nesse pedaço de pizza número 5, né? Do mapa. Quem é o regente, como é que ele está posicionado no mapa, se realmente a pessoa tem essa fertilidade bem funcionando. Às vezes é legal olhar a 8, né? Porque a 8 também fala de função sexual. Então, se tem uma briga lá com quem está na 8, com quem está na 5, a pessoa até pode ser fértil, mas pode ter alguns impedimentos, até de ordem fisiológica, não sei. Mais uma perguntinha do nossa audiência barra Estela. Tem como você olhar um mapa astral alheio e saber se aquela pessoa é tranqueira? Porra, se tem. Na verdade, assim, eu costumo dizer que, às vezes, assim, a energia de um mapa é muito parecida com a da outra, e quem vai pegar aquela energia e fazer a caipirinha com aquele limão é a pessoa. Então, eu não vou dizer que tem um mapa assim, um mapa que é lindo, maravilhoso, perfeito. Isso não existe. Também não tem um mapa que é uma desgraça completa. Também não tem. Às vezes, mapas assim que você olha e fala, nossa, como é que essa pessoa fez isso? Às vezes a criatura pega uma situação energética aparentemente desfavorável e faz uma boa caipirinha com aquele limão, né? Sim, sim, já vi muitos, É. muitos. E mesmo assim, dá para a gente perceber assim, mapas que tem muito conflito interno ali, a gente consegue ver, gente, essa pessoa, assim, ela está precisando de um bom trabalho aí, porque eu não sei o que ela está trazendo aí de outras vidas. Aliás, é bom eu fazer um parênteses. Eu trabalho assim com a seguinte hipótese, que o mapa, né, quando a gente encarna, ele a gente encarna no momento certo, com a energia certa, para a gente trabalhar o que a gente precisa para nós, como espíritos, evoluirmos. Né? Então, é a somatória das energias aí que a gente mexeu, trabalhou, desenvolveu em outras vidas, aquele é o momento energético bonitinho, certinho, para a gente encarnar. Aquele influxo de energia é exatamente o que a gente está precisando naquele momento. Uhum. Até a mitologia antiga falava disso, o espiritismo fala disso. Embora o espiritismo não se refira diretamente à astrologia, no espiritismo se acredita, né, que a gente encarna num momento planejado. Né? Sim, a gente pede para ver naquela família, daquele jeito, com aqueles conscientes dos problemas. E naquele dia, ó, que Exatamente. bonitinho, você vai ter ali um Marte de casa 4 brigando com Plutão na casa 8, olha que gostoso, só que não. É tipo, é aquele aceite no aplicativo que ninguém lê aqueles termos de uso e vai lá e clica, fala, não, beleza, eu vou, tá ótimo, eu vou, tá tudo certo. Depois Nós se falamos, arrepende e fica reclamando, tá vendo? esse tipo de energia é aquilo que a gente tem para desenvolver, mas o livre-arbítrio tem um papel muito forte. Quer dizer, você pode ter um mapa tranqueira, cheio de cagada, cheio de coisa que você olha e fala Jesus, Maria e José, e a pessoa, assim,
pega aquela energia e se vira. Ao mesmo tempo, você vê alguns mapas de pessoas que a história define como absolutamente medonhas, que tem mapas bonitinhos. Quer dizer, elas pegaram aquela energia de Que brilho, favorece elas. exato, e usaram aquilo de um jeito bem bichado. É aquela história de ter a faca e o queijo na mão, pegar o queijo, jogar no lixo, pegar a faca. Não, ao contrário, pegar a faca, jogar no lixo, o queijo enfiar no toba, né? Exatamente. Ai, meu Deus. Não, eu tava rindo porque é muito louco isso, né? Eu acho a inteligência do ser humano, a gente, incomparável, sabe? Porque, como em qualquer outro tipo de situação, ciências ou crença, a astrologia também não está longe de, mas se você tem Saturno na casa 7, vai ser difícil de casar, você vai demorar para casar. E a diferença é quando você pega um bom profissional, que a pessoa fala assim, olha, tem um Saturno aqui que limita um pouquinho e tudo mais, você precisa trabalhar um pouquinho mais nas relações, você tem que ter um pouco mais de paciência, a forma como se fala isso para uma outra pessoa, ativando o fato dela poder trabalhar as maiores potências dela e trabalhar alguma coisa que ela está realmente precisando, faz toda a diferença no final, que é o negócio de você transformar, você disse de transformar limão em uma limonada. Tem gente que procura um astrólogo para saber e vai se trabalhar em cima disso, e tem gente que nem sabe, nem manja, nem não entende esses negócios de mapa, não entende, igual eu escutei hoje, né? Não entende esses negócios aí que você faz. Eu acho legal, mas não entende esses negócios aí que você faz. E aí, a adaptação, a forma da sobrevivência da gente é muito louca e é muito inteligente, cara. É muito bacana. Eu tô com o olhinho brilhando agora. O pessoal do podcast não tá vendo isso, mas eu acho isso incrível. Tá aí uma coisa, tá, galera? Eu acho que, para mim, acho que as curiosidades já deram, inclusive, se vocês tiverem curiosidades, mandem pra gente, que a gente pode fazer um episódio parte 2, né, Natália? Opa, com certeza. Aqui a gente está solucionando dúvidas da Estela, mas a gente não sabe quais são as dúvidas de vocês, né? Exato. Manda mais. Outro dia me pediram para a gente falar mais sobre astrologia. Tá aí um episódio para você, bonita, que falou que ama. Esqueci o nome dela. Mas ela falou: amo seu podcast, fala mais sobre astrologia. Tá aí, um prato cheio. Vai. A gente esqueceu de falar. A gente falou sobre se dá para ver se a pessoa é tranqueira ou não, né? E se eu tô afim da pessoa e quero saber como funciona ela, o que eu faço? Acho que é a última dúvida. Bom, antes de responder essa pergunta, tem a famosa questão ética, né? Qual é a sua cara de pau de pedir os dados de nascimento para tirar o mapa da criatura, Tem né? gente que Bom, faz, amor. Tem gente que faz. eu não vou dizer desta água eu nunca bebi, tá? Porque eu já fiz isso também. Eu fiz com um monte também. Aprendi depois, né, que do ponto de vista energético, inclusive, é bem complicado. Eu já tive a experiência de fazer mapa para dar de presente e a pessoa não sabia, e aquela dificuldade, aquela tensão para entrar na energia, assim, que foi uma coisa bizarra. Por quê? Porque a pessoa não autorizou. Então, hoje, quando alguém quer dar um presente, fala, a pessoa está sabendo, eu quero que ela saiba, não quero que seja uma surpresa. Ela Muito precisa bem. saber, a não ser que você seja mãe ou pai da pessoa. E mãe ou pai pode, mas não é nenhuma dessas hipóteses, não. Nem Né? namorado, nem amigo, nem ninguém. Nem A pessoa tem marido, que nem vir por esposa. livre espancada à vontade. É isso aí. Então, assim, tem esse primeiro obstáculo, né? Assim, tipo, cara, assim, é muito invasivo você pedir os dados da pessoa para tirar o mapa, né? Primeiro que você passa aquela ideia de louca dos signos que a gente já foi, mas não é mais. Nem todo astrólogo é. Eu já fui, mas não sou mais. É invasivo. Por que é invasivo? Porque você vai ver coisas ali, às vezes a pessoa nem acredita em astrologia, mas instintivamente ela sabe que você vai ter ali uma possibilidade de desvendar ela inteira, né? E nem todo mundo está pronto ou está disposto a se abrir nesse grau, né? Fecha parênteses. Bom, vamos supor uma hipótese que você tem o mapa da pessoa, E que a né? pessoa esteja aberta e consciente de que você vai ver tudo que ela quer. E tudo que ela não quer também. E aí? Supondo, sei lá, que vocês estão estudando astrologia juntos e você, uau, né? Ela me passou o mapa dela.
você bate o olho ali, você vê algumas coisinhas ali que, ai meu Deus, essa pessoa tem uma característica assim, assim, assado. Às vezes, uma característica que para uma determinada configuração não é legal, de repente para a sua é legal, e vice-versa, né? Por exemplo, vamos lá, exemplos da vida real. Eu sou sagitariana com um monte de planeta em Sagitário, que o povo chama de stellium, né? Quando tem muito planeta num signo. Então, eu, teoricamente, sou um Sagitário padrão. Só que não. Eu tenho um Mercúrio em Capricórnio e uma Lua em Touro, que me puxam, e um Saturno em Virgem. Então, gente, eu tenho um lado mala, chato, prático, que tem muito sagitariano que não dá conta. É verdade. É, então assim, vocês podem, é por isso que às vezes quando eu estou falando de relacionamento, eu faço sempre um alerta, né, quando a galera pergunta de relacionamento nas lives e tal. Não basta fazer aquela combinação do sol de um com o sol do outro, né, que é o signo do dia que você nasce, né, que você vê pela data de nascimento e o signo do nascimento do outro. Essa é uma combinação primária, é uma Não, é porque as pessoas ficam falando, sei lá, Câncer combina com Libra, Áries combina com Capricórnio, e Então, do ponto de vista técnico, por exemplo, Sagitário combina super bem com Áries, por exemplo. Né? Eu e Estela nos damos bem, porque eu sou Sagitária, ela tem ascendente Áries, e ela é leonina, então quer dizer, a gente tem um bate-bola bom aí nesse sentido. Agora, com Áries, com Leão, eu me dou super bem. Mas, gente, embora eu tenha amigos geminianos, às vezes eu tenho uma dificuldade com gêmeos, que dizem que é o o signo oposto complementar complementar. do Sagitário. Tudo bem que o complementar, às vezes, pode ser a sombra, né? Assim, pode ser também o grande inimigo, né? Embora eu tenha pessoas de gêmeos que eu amo, curto mesmo, né? Que são pessoas com as quais eu me dou muito bem, via de regra, gêmeos é sempre um negócio ali que eu tenho que dar aquela rebolada, sabe? É muito estranho. E às vezes eu não tenho paciência com outros sagitarianos, eu tenho que dizer também. Revelando aqui. Contando verdades, o Mercúrio está retrógrado, fala tudo, amiga. Cara, sério, apesar de ter um monte de planetas Sagitário, às vezes eu não tenho paciência com Sagitário. É o meu Mercúrio em Capricórnio, é o Saturno em Virgem, é a Lua em Touro falando, puta que pariu, Essa vem pra pessoa é muito realidade, feliz. criatura. É, essa pessoa é muito feliz, ela é muito feliz, não dá, não dá, não dá. Vem pra realidade, que tá te faltando um pouco de realidade, sabe? Assim, às vezes dá vontade de É, ficar grossa e dar uns chacoalhões. eu entendo, amiga. Eu também, mas você sabe que, tipo assim, eu não me dou bem, muito bem. Tem algumas exceções, obviamente, igual você acabou de falar, mas eu também não me dou muito bem com o geminiano, não, assim, tipo, é que no meu caso não é nem por rebolar, é que eu não consigo entender eles trocam de ideia muito rápido, é tudo muito rápido. Hoje eu gosto, amanhã eu já não gosto mais, e aí eu me perco no meio. Aí você confia na pessoa porque ela falou uma coisa e ela dá a certeza. Não, é absoluta. Aí você fala, não, beleza, então vou confiar. Chega amanhã, a pessoa fala, quê? Não falei, você tá louca. Não! Isso me deixa maluca. Eles são muito flexíveis, né? Na verdade, gêmeos é muito flexível. Meu problema com gêmeos não é nem esse, assim. A flexibilidade eu até entendo. É que parece que, sabe assim, às vezes não gera conversa. Eu acho que como é muito fluido o negócio ali, e eu tenho bastante terra no mapa, então eu preciso de uma coisa um pouquinho mais segura, assim, entendeu? Acho que é mais por E esse é um bom exemplo para vocês entenderem que para você ter uma boa clareza, né, sobre a pessoa com quem você está se relacionando, se relacionando, é legal fazer uma sinastria, justamente Sim, para ver o pacote completo, né? Numa sinastria, é legal ver só o signo do Sol? Não, é legal ver também combinação de Marte e Vênus dos dois, se o Marte de um conversa com a Vênus do outro e vice-versa. É legal ver Sol e Lua dos dois, os ascendentes dos dois. Tudo sim. isso faz uma baita de uma diferença num relacionamento.
E sem falar nas outras energias dos outros planetas, que também interferem em algumas áreas específicas da vida, né? Da vida em comum, do relacionamento e assim por diante. Portanto, rapaziada e moçada, nada de ficar olhando revistinha de João Bidu para saber se aquário combina com touro, entendeu? Porque no mais do mesmo, em personalidade, às vezes pode até combinar. Quem fez essas listinhas em 1978, na época a mentalidade era outra e não tinha, a gente não tinha tanta informação igual a gente tem hoje, igual a gente falou, que tem bilhões de livros e um que conversa com o outro e etc. Não dá, a astrologia não dá para simplificar. Se você simplifica, você pega umas crenças, igual a gente veio falando aí, tipo, você tem Saturno de casa 7, então você vai demorar para casar. E você coloca isso na cabeça, não tem Cristo que vai tirar, entendeu? Às vezes você está engolindo crença aí à toa. Vai conversar com um astrólogo bom, vai fazer seu mapa. Se achar que a pessoa vale a pena, vai fazer uma sinastria, obviamente com ela, dizendo que pode, aceitando, não me faça uma sinastria, nem um mapa astral de outra pessoa assim, sem o joinha e o ok dela. E aproveita as nossas dicas, porque a gente deu bastante dica aqui, pra vocês olharem o mapa de vocês. Tem lição de casa pra caramba, não tem não? Oh, se tem. Aliás, falando em dica, né, de relacionamento, se você quer, eu acho que a dica master de relacionamento é pegar sua Vênus e olhar o Marte da outra pessoa e vice-versa. Esse fala do relacionamento, de como as pessoas se entendem nisso daí, né? O pessoal diz também A lua não? a Lua também diz que se você a sua Lua é colada no Sol da outra pessoa, é uma relação de conexão tipo casamento, Profunda. sabe? No sentido conexão de companheiro mesmo, de casamento. Uma coisa que eu acho engraçado, isso eu digo por conta de todos os relacionamentos que eu tive até então, é que os pontos mais marcantes do meu mapa são geralmente as pessoas que eu me conecto e tenho relacionamentos longos. Disse a pessoa que tem Lua e Libra, que teve vários relacionamentos. Mas, enfim, por exemplo, a minha Vênus é em Câncer. Meu marido é canceriano e tem estélio em Câncer. Então, a minha Vênus conversa com o mapa dele. O Marte, se eu não me engano, dele é em Câncer. Então, a Vênus e Marte em Câncer cruzou, igual a Natália acabou de falar. Estou dando meu exemplo? Estou me expondo aqui? Estou, mas você já sabe, o episódio inteiro eu estou me expondo. As outras pessoas que eu me relacionei, por exemplo, o meu ex era aquário, e, se eu não me engano, acho que ele tinha bastante planetas em Áries. Ali, eu não tinha nenhum luminar ali, mas meu ascendente é uma parte da minha característica, uma parte dos meus interesses e tudo mais. Então, tinha uma ligação ali. Não ia ter uma ligação profunda, depois a gente viu por quê, não só por isso, porque ele também era um Zé Mané. E aí, mas quando a gente foi ver, de alguma forma, o mapa cruza, que é o que a gente chama, né, de cruxar, de cruzar, e aí a gente percebe se vai ter um andamento naquela, se tem liga ou não. Não, no meu caso, para dar o meu exemplo, a minha Lua está em cima do Sol do meu namorado. Olha! E faz quanto tempo? A Lua está em cima do Sol dele há quanto tempo? 9 anos, Viu? quase. Viu? É um eclipse, basicamente, de 9 Basicamente anos. começou no eclipse há 9 anos atrás, gente. A minha Lua em Touro em cima do Sol dele em Touro, assim. Olha E isso. o Marte dele em Áries conversa com a minha Vênus em Sagitário. É Olha isso que aí. bonitinho! Agora a gente pode falar que combina. Esse negócio de Sagitário combina com Gêmeos, a gente não sabe, E tá? aliás, ele tem Vênus em Gêmeos, olha que bonitinho. Conversa com o meu Marte em Leão e está quase em oposição ao meu Sol em Sagitário. Está em oposição à minha Vênus em Sagitário, mas é uma relação que a gente está enxergando como de complementaridade, assim. Não está sendo de briga, né? Assim, parece que assim ele é muito curioso e eu tenho a impressão que às vezes eu sou uma fonte de informação para ele. Eu acho que é muito bonitinho assim o Gente, jeito como rola Vênus isso. em Gêmeos é um bagulho. A pessoa, você tem que ter a fonte de cultura dela, né? Você tem que ser toda hora uma coisa diferente, senão ela não se conecta. Não, e é muito interessante. A gente tem uma ligação intelectual muito boa,
né? E é essa interação da minha Vênus com a Vênus dele. É mó barato. Maravilhoso aí, tá vendo? Mais um exemplo, E ó, se fosse por aquela lista do João Bidu, a gente não daria certo, tá? viu? Porque ele é touro e eu sou sagitário. Todo mundo diz, ai, touro não dá certo, sagitário. Tá, dá. No meu caso. Expliquem essa, ateus. Né? Conhece esse mesmo? Expliquem essa, ateus. É isso. Bom, amigas, que deu, né? Maravilhoso. Cara, eu adorei, assim, a gente podia fazer mais esse tipo de explicação. Eu acho até, eu não sei, gente, se vocês sentiram que estava tudo muito técnico, né? Coloquem aí nos comentários aí dúvidas, né? Que a gente explica melhor, porque às vezes a gente vai falando aqui no jargão de astrologia, no astrologuês aqui, aí pode passar alguma coisa batida que vocês não entenderam, a gente explica, não tem problema não. A gente volta e explica. Falar sobre astrologia é um prazer. Tanto para mim, que sou estudiosa, não sou profissional nessa área, né? Todo mundo sabe, a Master Blaster, Master é a Natália, Ai, mas eu meu Deus. sou uma ótima curiosa. E quem mandar pergunta ganha estrelinha, hein? Ganha like aqui. E é isso. Manda pra gente, tá bom? Gente, muito obrigada pelo play ou pela visualização. Se você chegou até aqui, não esquece, se não deixou teu like, deixa teu like aqui pra gente, que é muito importante. Aproveita também, compartilha o nosso conteúdo, o nosso podcast, o nosso canal com as pessoas que você conhece para ajudar no crescimento aqui do Bruxaria. E segue a gente também nas redes sociais. Eu tô como tá escrito na estela, no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, afins. E eu tô como Augúrio Horóscopo e também como Natália Fernandes underline Access, em tudo que é lugar aí, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram e etc. Também. E é nóis. Beijo, gente! Beijo, gente, até a próxima. Até.